Você está prestes a assistir uma das aulas onde eu revelo as bases científicas que são o fundamento de todo o meu conhecimento sobre alimentação e emagrecimento. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e essas aulas fazem parte da minha mentoria de emagrecimento, chamada Fórmula do Emagrecimento Acelerado. Essas aulas fazem parte de um conteúdo pago disponível apenas para quem adquiriu acesso à mentoria, mas eu resolvi disponibilizar elas gratuitamente aqui no YouTube para que todos tenham acesso a esse conhecimento valioso. Eu quero te mostrar que tudo que eu compartilho sobre alimentação, dieta e emagrecimento tem suas raízes em estudos científicos sólidos. Não são apenas coisas tiradas da minha cabeça, mas informações respaldadas por pesquisas confiáveis e evidências científicas. Essas aulas vão ser lançadas semanalmente, então fiquem atentos às atualizações e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativarem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Então, sem mais enrolação, se prepare para a série Bases Científicas da Nutrição. Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo que eu vou ficar feliz em te responder. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa quarta aula aqui no portal da Fórmula do Emagrecimento Acelerado. E essa aula se chama A Fogueira do Emagrecimento. Eu vou te explicar como fazer o seu corpo começar a queimar todo o seu estoque de gordura. E claro, tudo isso baseado na melhor ciência nutricional atualizada. E nesse ponto, nós já sabemos que o principal fator que nos faz acumular muita gordura é o alto nível de insulina no nosso sangue. E sabendo disso, nós vamos montar um diagrama aqui para você ver como esse conhecimento é poderoso. A insulina elevada é representada no nosso diagrama por uma fogueira que queima muito alto. Agora, essa fogueira alta, ou seja, níveis altos de insulina no sangue, causa diretamente o acúmulo de gordura corporal, ou seja, o ganho de peso. E nós sabemos que o ganho de peso e a obesidade em si estão associados com muitas doenças e problemas de saúde hoje em dia. Até doenças que achávamos ser totalmente independentes, como autismo, Alzheimer, demência, etc., são hoje associadas diretamente com o problema da obesidade. Isso sem contar no estilo de vida de uma pessoa acima do peso, o qual é afetado de várias formas e nos afeta psicologicamente também de várias formas, que potencializam os problemas. E nesse diagrama que eu acabei de mostrar, você pode ver que essa fogueira alta, altos níveis de insulina no nosso sangue, vai ser o principal fator que vai nos fazer acumular muita gordura, ter problemas de saúde e também problemas na nossa vida social em geral. E aí nós podemos nos fazer uma pergunta muito importante: o que faz com que essa fogueira queime muito alto? Ou seja, o que faz com que nós tenhamos altos níveis de insulina no nosso sangue? Primeiro de tudo, veja, a insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas e é um hormônio fundamental para a nossa vida. Ela nos ajuda a utilizar de forma adequada toda a energia e nutriente que nós adquirimos através da nossa alimentação. Dessa forma, veja que o que causa o estímulo de insulina no nosso sangue é a nossa alimentação, ou seja, o que nós comemos. Agora, qualquer alimento existente no planeta Terra, qualquer alimento que você possa imaginar, vai ser constituído de um ou mais dos 3 macronutrientes existentes no planeta, que são eles: proteínas, gorduras e carboidratos. Qualquer alimento que você ingerir vai ser constituído de um desses 3 macronutrientes, ou um pouco dos 3. E seguindo a nossa metáfora da fogueira, imagine que a qualidade dos carboidratos, proteínas e gorduras que você ingere nas suas refeições é como se fosse a qualidade do carvão ou lenha que você usa na fogueira. O modo tradicional de se alimentar e de se fazer dieta funciona como um carvão de má qualidade, que queima extremamente rápido, quase como pólvora. Então nós temos essa fogueira queimando. E quando você joga esse carvão ou lenha de má qualidade na fogueira, ela explode como se fosse pólvora e começa a queimar de uma forma muito mais forte e mais alta. Agora, imagine que uma alimentação natural, nutritiva e de qualidade, uma verdadeira dieta inteligente,
vai fazer com que você jogue uma lenha ou uma madeira de qualidade nessa fogueira. E dessa forma, ela vai queimar de uma forma bem mais baixa e durante mais tempo, controlando o nível da fogueira. Quando você come carboidratos, proteínas e gorduras de qualidade, isso vai fazer com que a fogueira queime de forma controlada. A insulina não vai aumentar tanto. Esse é o papel de um carvão ou de uma madeira de qualidade. Com isso, veja que o tipo de alimento que nós comemos vai funcionar como um tipo de lenha ou carvão que nós vamos estar jogando na nossa fogueira. E é importante nós mantermos essa fogueira queimando. Nós precisamos manter a insulina funcionando no nosso corpo. A insulina, como eu afirmei mais cedo, é um hormônio de fundamental importância para a nossa vida. A principal função da insulina no nosso corpo é regular os níveis de açúcar do nosso sangue, que às vezes podem estar altos demais. Então ela serve para pegar o açúcar que está no sangue, jogar para dentro da célula e deixar o açúcar no sangue em níveis equilibrados. O objetivo aqui não é eliminar a insulina, porque isso vai fazer mal à sua saúde. O nosso objetivo é controlar a insulina para que ela funcione em níveis adequados. E voltando aqui para a nossa metáfora da fogueira, você não quer que a fogueira apague, porque a fogueira vai te manter aquecido durante a noite e também vai te fornecer luz para poder enxergar na escuridão. Você quer que a fogueira continue queimando, mas de uma forma controlada e contínua. Não que ela fique explodindo, queimando muito alto, ou então tendo excesso de fumaça. Porém, existe um outro componente muito importante nesse jogo todo. E ele está ao lado da fogueira. Imagine que o nosso amigo aqui se chama Senhor Pâncreas. O Senhor Pâncreas possui em mãos uma pá. E imagine que ele possua ao seu dispor também um estoque de carvão. Agora veja que toda vez que comemos algo, o Senhor Pâncreas dá uma pasada no monte de carvão e joga na fogueira, fazendo com que ela continue queimando. O carvão do Senhor Pâncreas é o hormônio insulina, ou seja, cada vez que comemos, o pâncreas libera insulina no sangue. Agora vamos adicionar outro amigo ao jogo, que iremos chamar de Senhor Controle. O Senhor Controle fica posicionado bem do lado da fogueira e tem em mãos um grande sinal de pare ou siga, como aqueles que às vezes vemos no trânsito. O papel do Senhor Controle é sinalizar ao Senhor Pâncreas quando é hora de parar de jogar pá de carvão na fogueira. Se o Senhor Controle julga que a fogueira está em um nível bom e fazendo seu papel corretamente, ele mostra o sinal de pare e o Senhor Pâncreas para imediatamente de jogar carvão na fogueira. O Senhor Controle da nossa metáfora são os hormônios e mecanismos naturais do nosso corpo, que se responsabilizam por controlar a ação da insulina no sangue, mantendo-a funcionando como deveria. Agora, tendo tudo isso em mente, essa seria a forma normal de tudo estar funcionando. Nós temos uma fogueira, e nós temos que manter essa fogueira queimando para nos manter aquecidos, de acordo aqui com a analogia que eu dei. E nós mantemos essa fogueira queimando jogando carvão de qualidade na fogueira. E nós conseguimos esse carvão de qualidade através da nossa alimentação. Toda vez que nós nos alimentamos, nós estamos jogando carvão nessa fogueira. O Senhor Pâncreas dá 2 pasadas no carvão e joga na fogueira. E o Senhor Controle observa o nível da fogueira queimando e se estiver queimando já em uma quantidade boa e normal para trabalhar, ele manda o Senhor Pâncreas parar de jogar carvão. Tudo ótimo, tudo funcionando como deveria. Agora, veja quando o problema começa a acontecer. Como eu falei mais cedo, o que nos faz acumular muita gordura e também nos faz desenvolver problemas na saúde ao longo do tempo é essa fogueira estar queimando muito alto, mais alto do que deveria. Ou seja, se você está seguindo as diretrizes alimentares propostas pelo governo ou seguindo alguma dieta tradicional, provavelmente você está jogando um carvão de má qualidade na sua fogueira, o que faz com que ela comece a queimar de uma forma muito alta. É quase como se você estivesse jogando pólvora na fogueira. Você causa uma explosão na fogueira e faz com que ela comece a queimar de uma forma muito elevada. E isso faz com que a fogueira exploda e queime demais toda vez que nós nos alimentamos. Ainda por cima, o Senhor Pâncreas também dá 2 pasadas de carvão na fogueira a cada vez que nós nos alimentamos. O grande problema aqui é que com essa fogueira queimando alto e fora de controle, ela também faz muita fumaça.
E o problema disso é que esta fumaça encobre o senhor controle, que fica bem do lado da fogueira. Mas aí, qual o problema disso? O problema é que o senhor pâncreas agora não consegue ver o senhor controle e continua dando pasadas de carvão e jogando na fogueira. E quanto mais ele faz isso, mais ele piora a situação. A fogueira está queimando alto e fazendo um monte de fumaça. Logo, jogar mais carvão nela não vai ajudar a queimar menos. Pelo contrário, irá piorar o problema. E quando nós temos essa situação da nossa fogueira queimando muito alto, produzindo muita fumaça, o senhor pâncreas jogando muito carvão na fogueira e o senhor controle sendo encoberto pela fumaça e assim não fazendo com que o sinal pare seja visto, o senhor pâncreas não consegue ver o sinal pare do senhor controle e continua jogando carvão na fogueira a toda hora, aí nós temos a chamada resistência à insulina. Em outras palavras, nós temos altos níveis de insulina no nosso sangue e também nós estamos nos alimentando de uma forma a superestimular a produção de insulina mais ainda. E nós ainda temos o pâncreas produzindo mais insulina do que o normal e jogando no sangue, porque as células do corpo estão resistentes à insulina. E isso só piora o problema. Muita insulina no nosso corpo faz o organismo ficar resistente à insulina. E essa resistência à insulina faz o corpo produzir mais insulina, o que aumenta ainda mais a resistência à insulina. E isso vira um ciclo vicioso que se retroalimenta, com você produzindo cada vez mais insulina e aumentando cada vez mais a resistência à insulina ao longo do tempo. E nós já sabemos que a diabetes tipo 2 é causada por essa resistência à insulina no nosso corpo. E essa resistência à insulina também causa o acúmulo de gordura e o ganho de peso. A resistência à insulina é uma peça fundamental aqui no nosso quebra-cabeça do emagrecimento, justamente porque ela é o segundo maior fator que nos faz acumular gordura, ganhar peso. E é incrível como a maioria dos profissionais e métodos ignoram a resistência à insulina. E caso você se enquadre nesse quadro de resistência à insulina, e a grande maioria das pessoas está com resistência à insulina, você se sente fraco, sem ânimo, sem disposição e parece que sempre está com fome a cada 2 ou 3 horas. E como você está para baixo e com mais fome, você acaba comendo novamente e com mais frequência, o que só alimenta o ciclo catastrófico mais ainda, deixando a resistência mais forte e estimulando mais a insulina. É por isso que nunca na história humana tanta gente esteve acima do peso e tão doente. Este é um ciclo que vai ladeira abaixo muito rápido e é bastante difícil de ser quebrado utilizando os métodos vigentes. Agora vamos ver como solucionar esse problema. Só recapitulando, existem 2 fatores muito importantes nesse ciclo. O primeiro seria o que você come e o segundo seria quando você come. Voltando à nossa analogia, toda vez que você se alimenta, você joga diretamente uma quantidade de carvão de qualidade boa ou ruim na fogueira, fazendo com que ela queime de acordo com essa qualidade. Além disso, a cada vez que você se alimenta, tem o senhor pâncreas que também dá umas pasadas de carvão para dentro da fogueira, mantendo ela queimando. Ou seja, quanto mais frequentemente você comer, mais frequentemente você jogará carvão direto na fogueira e mais frequentemente as pasadas de carvão serão dadas também. Agora, tem um outro componente no nosso diagrama que irá também jogar lenha na fogueira. E ele é o nosso estimado senhor cortisol. O hormônio cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. O fato aqui é que níveis altos de cortisol cronicamente no sangue causam o ganho de peso também. E como nós sabemos, um dos grandes problemas da nossa vida moderna é que nós vivemos estressados cronicamente. E isso também faz com que os níveis de cortisol no nosso sangue também fiquem elevados cronicamente. E isso só prova o que nós já sabemos empiricamente. O estresse nos engorda e também o estresse atrapalha o nosso emagrecimento. O cortisol elevado na nossa corrente sanguínea estimula a insulina, que seria o mesmo que jogar lenha na fogueira. E como nós já sabemos, isso nos faz ganhar peso, acumular gordura. E mesmo o cortisol sendo uma causa secundária para o ganho de peso, ela também é uma causa muito importante e precisa ser tratada. Agora, se o problema aqui é uma fogueira que está queimando muito alto e produzindo muita fumaça,
Você jogar um carvão de baixa qualidade, de má qualidade na fogueira, só vai fazer você manter o seu problema ou até piorar o problema. E como nós já vimos, o que aumenta a resistência à insulina são altos níveis de insulina no sangue. Então, quanto maior o estímulo de insulina e quanto mais frequente ele for, maior vai ser a resistência que ele vai gerar. A solução começa a ficar mais clara quando nós pensamos o seguinte: nós temos uma fogueira queimando muito alto e fazendo muita fumaça. Como nós podemos solucionar esse problema? Jogar água na fogueira não é a solução, porque nós não queremos apagar a fogueira. Nós queremos apenas que ela volte a queimar de uma forma controlada e contínua. Volte a queimar de uma forma normal. Então, o que nós podemos fazer, em primeiro lugar, é parar de jogar carvão na fogueira, porque dessa forma ela já vai queimar o que ainda tem para poder ser queimado e vai começar a diminuir gradualmente até ficar mais normalizada. Porém, nós precisamos manter essa fogueira queimando. E a nossa melhor alternativa para conseguir fazer isso é utilizar uma lenha, um carvão de qualidade na fogueira, porque dessa forma nós vamos conseguir fazer com que a fogueira continue queimando de forma controlada. Ela não vai explodir e não vai sair do controle. Então, nós temos duas ações para poder fazer aqui. A primeira é parar de jogar lenha na fogueira, o que seria o jejum intermitente, que você vai ficar períodos maiores sem se alimentar. E depois você vai começar a jogar lenha, carvão de qualidade nessa fogueira, que seria uma alimentação inteligente, natural e nutritiva. Com isso, a fogueira começará a baixar, a fumaça começará a diminuir e o senhor pâncreas novamente conseguirá ver o senhor controle, que agora não mais estará encoberto pela fumaça. Em outras palavras, ao começarmos a nos alimentar de alimentos de verdade e que sempre foram bem recebidos pelo nosso corpo, paramos de gerar picos de insulina no nosso sangue. E ao diminuirmos também a frequência com a qual nos alimentamos, quebrando as balelas ditas por aí de que é necessário se alimentar de 3 em 3 horas, etc., retornamos a uma frequência normal e natural. Daremos tempo para que a insulina naturalmente se ajuste e volte a manter um nível natural e saudável. Agora, todo mundo costuma focar 100% no primeiro problema, que seria o que se come. Mesmo que a maioria esteja fazendo tudo errado nesse sentido também, infelizmente. Porém, quase ninguém foca no segundo problema, que também atrapalha muito o seu emagrecimento, que é a resistência à insulina. E para resolver a resistência à insulina, o foco tem que ser em quando se come, a frequência com que você está se alimentando. O que nós mais escutamos por aí são sugestões que só pioram o problema, que seria você comer de 3 em 3 horas, comer mais frequentemente e fazer lanchinhos a todo momento. Isso está apenas te prejudicando. Essas recomendações de se comer mais frequentemente, a cada 2 ou 3 horas, por exemplo, são totalmente infundadas em conhecimento e em evidências científicas e podem até mesmo fazer mal à sua saúde e vão apenas piorar o problema. Se você tem uma fogueira e quer que ela fique queimando de forma normal, a última coisa que você vai fazer é ficar jogando pólvora nela a cada poucas horas, certo? Então por que você iria fazer isso com o seu corpo? E essa teoria foi baseada nos estudos do respeitado médico canadense Dr. Jason Fung. E foi com base nesses estudos que eu desenvolvi toda a fórmula do emagrecimento acelerado, que foram divididas em alguns pilares a cada mês. No primeiro mês, vamos focar em 3 pilares, que seria uma alimentação natural, uma alimentação nutritiva e uma alimentação que não aumente muito a sua insulina. No segundo mês, nós vamos focar em 2 pilares. O primeiro pilar, que seria o jejum intermitente, e o segundo pilar, que seria a flexibilidade. E o terceiro mês, ou talvez um pouco depois, dependendo de cada pessoa, pode não ser necessariamente no terceiro mês, pode ser no 4º, no 5º, no 6º, ou aí em diante, nós vamos focar em um pilar, que é o estilo de vida, para manter essa alimentação para o resto da sua vida. E eu considero quase impossível você conseguir emagrecer de uma forma rápida, eficaz e permanente sem a utilização desses pilares. E nós vamos seguir uma alimentação aqui que eu chamo de dieta inteligente,
que é uma dieta focada em alimentos naturais e nutritivos, que vão regular o seu metabolismo, diminuir a sua insulina, ativar a sua queima de gordura e deixar o seu corpo mais saudável de uma forma geral. E no segundo mês, nós já vamos entrar com um protocolo de jejum intermitente para ajudar a atacar mais diretamente a resistência à insulina e fazer com que os níveis de insulina no seu corpo fiquem ainda mais normalizados. E também nesse período maior que você vai ficar sem se alimentar durante o jejum, o seu corpo já vai estar conseguindo queimar gordura de forma mais otimizada, porque você já mudou sua alimentação antes. Então, você vai conseguir ter uma queima de gordura ainda maior a partir do segundo mês. Mas eu só indicarei o jejum a partir do segundo mês, porque primeiro o corpo tem que estar conseguindo queimar gordura. Se ele não estiver conseguindo fazer isso primeiro, você pode até acabar perdendo massa magra, o que não é indicado. E também vai ser mais difícil fazer o jejum. Vai ficar com fome provavelmente, pode sentir mal, fraquezas, náuseas. Então o ideal é começar o jejum apenas a partir do segundo mês. E quando nós regulamos os níveis insulínicos no seu corpo, nós abrimos as portas das suas células de gordura e você vai realmente conseguir queimar gordura de uma forma muito mais fácil, mais rápida e que dura com o tempo, de uma forma permanente. Bem, mas por enquanto nós terminamos a nossa quarta aula aqui no nosso portal da Fórmula do Emagrecimento Acelerado. Eu espero que as informações tenham ficado claras. Eu dei o meu melhor aqui nessa aula para tentar explicar de uma forma mais simples como tudo funciona. Mas por enquanto vamos ficar por aqui. Nos vemos na aula número 5. Adeus e até lá. E se você quiser assistir as outras aulas, aqui no meu canal do YouTube vai ter uma playlist chamada Bases Científicas da Nutrição. Lá vai ter todas as aulas em ordem. E eu já te peço para deixar seu like e o seu comentário caso você tenha gostado desse vídeo. Tchau, um abraço!